Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Esse tempo todo que nós tivemos afastados, deu uma saudade enorme, uma saudade grande mesmo, de verdade, tá? E estamos de volta agora com essa novidade, né? Que são as aulas gravadas. Vocês vão estar assistindo pelo YouTube a hora que vocês quiserem, como vocês quiserem. E tem que querer, viu? Então, nono ano, nós ficamos no conteúdo de orações coordenadas, né? Que foi legal e tal, todo mundo entendeu. Vamos passar para as orações subordinadas, que eu também já havia dado uma leve explicação para vocês. Vamos ver agora um pouquinho mais aprofundado, mas com bastante calma, porque é um conteúdo bem extenso, um pouquinho difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Vamos devagar, vamos sem pressa, vamos realmente tentar aprender, tentar tirar as dúvidas, tá certo? E qualquer coisa, nós temos também o aplicativo Zoom, né? Que nós vamos tirar as dúvidas de vocês com as atividades. Só que, para vocês entenderem o que é oração subordinada, vocês vão ter que saber aquelas definições que nós já havíamos visto de frase, oração e período. Só para relembrar, frase, todo enunciado de sentido completo. Tudo que você consegue entender. Oração. Oração é toda frase que possui um verbo. E período, nós temos o período composto e o período simples, sendo que o período composto, ele gira em torno de 2 ou mais verbos, e o período simples com um verbo. Ok? Entendido? Vamos lá. Oração subordinada. Como o próprio nome já diz, obedece a algo. Precisa de algo para poder ter sentido. E esse algo é o quê? É a oração principal. Ou seja, a oração principal é a frase que contém a informação principal. Ou seja, é aquela que não tem sentido sem um complemento. Enquanto as orações coordenadas são aquelas orações independentes que têm sentido próprio, não precisa ter aquela oração principal dependente, as subordinadas não. As subordinadas, elas vão depender. E aí, nós temos 3 classificações. Nós vamos ter as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Cada classificação, nós vamos ter a sua própria definição. Mas, por enquanto, não vamos falar sobre essas definições de classificações. Vamos só tentar reconhecer uma subordinada substantiva, uma subordinada adjetiva e uma subordinada adverbial, beleza? Substantivo, todo mundo sabe o que é. Por isso que é importante você aprender, você saber e você relembrar a morfologia. Professor, e o que é essa morfologia que eu sempre falo nas minhas aulas? São aquelas classes gramaticais que a gente vem aprendendo desde o Fundamental 1, segunda série, terceira série. São aquelas 10 classes gramaticais que a gente vai usar para a vida toda. E agora a gente está usando na sintaxe. Vai ter momentos que você vai precisar saber o que é um objeto direto, um objeto indireto, e para isso você vai ter que saber o que é uma preposição. A preposição está onde? A preposição está lá nas classes gramaticais, né? Só vai mudar o nome, para ser mais fácil de entender, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu fiz um esqueminha básico aqui para vocês. Não sei se viajarei amanhã. Ok, primeiro lugar. Toda oração subordinada, ela tem um período composto, ou seja, ela sempre vai ter 2 ou mais verbos. Então, não sei se viajarei amanhã.
Ou seja, tem um verbo sei, saber, verbo viajarei, verbo viajar. Então aí eu já tenho 2 verbos. Ok. Não sei. Quando eu paro nessa primeira oração, eu tenho uma pergunta. Não sei. O quê? O que que eu não sei? Se viajarei amanhã. Ou seja, eu tenho aqui uma função sintática. Lembram da função sintática? O que é a função sintática? Função sintática é o adjetivo, predicado, advérbio, adjunto adnominal, que vocês já viram, complemento nominal, aposto, vocativo. Tudo isso faz parte da função sintática, ou seja, faz parte da sintaxe. Lembram que eu falei para vocês, morfologia vem de morfo, ou seja, vem de forma. Forma das palavras, formas da estruturação das palavras. E a sintaxe? O que é essa sintaxe? A sintaxe já é a função que cada palavra tem na oração, com sua determinada combinação. Claro, você não vai colocar uma palavra no final sendo no começo. Então, elas têm que ter uma combinação e elas têm uma função. Beleza? Então, o se funciona como uma conjunção integrante. Ou seja, estão lembrando que a conjunção estabelece comunicação entre as palavras? Então, se eu tenho uma frase que exerce uma função sintática, eu vou ter o quê? Uma oração subordinada substantiva. Ok? Depois a gente vai com calma, ver bem direitinho cada uma delas, tá? Primeiro eu quero conversar com vocês só sobre isso aqui. Só a classificação das 3. Ou seja, das orações subordinadas. Depois nós vamos esmiuçar, vamos destrinchar todas essas. Próxima oração. Serão premiados os atletas que venceram. Beleza. Relembrando, para ser oração subordinada eu tenho que ter um período composto. Se eu tenho um período composto, eu tenho 2 verbos. 2 ou mais verbos. Locução, tem uma locução verbal com sentido de verbo. Serão premiados. Serão os atletas que venceram. Outro verbo. Ok. Só que esse venceram aqui, ele vai ter a função de adjetivo. Por quê? Porque eu posso dizer serão premiados os atletas vencedores. Ou seja, serão premiados os atletas que venceram. Tirei o que? Que é um pronome relativo, que nós vamos ver depois. E simplesmente fiz uma palavra só. Vencedores. Então, já que o venceram tem a função de adjetivo nessa oração, porque eu posso transformar em vencedores, eu posso tirar que venceram e simplesmente colocar a palavra vencedores. Por isso que eu vou ter um adjetivo. Se eu tenho essa função de adjetivo, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Tá complicado? Depois vai melhorar. Aguardem e confiem. Próxima oração. Realizaremos nossos sonhos se acreditarmos. Ou seja, período composto, vamos primeiro de tudo, vamos logo ver o verbo. Onde é que está o verbo nessa oração? Realizaremos, verbo realizar, e acreditarmos, verbo acreditar. Eu tenho aqui o se, que eu falei para vocês aqui, que é uma conjunção integrante, né? É como se fosse uma condição. Realizaremos nossos sonhos. Quando? Quando realizaremos nossos sonhos? Se acreditarmos. Aí eu posso realizar esse sonho amanhã, realizar esse sonho depois. Então, o que eu tenho? Realizaremos nossos sonhos, parei. Quando? Ou seja, por que eu digo que
em relação à oração principal, por que ela ia subordinada? Porque se eu paro aqui, realizaremos nossos sonhos. Se eu parei aqui nessa conjunção integrante, ou seja, também na primeira oração, o sentido vai estar incompleto. Realizaremos nossos sonhos. Ok, tudo bem. E aí? Tem sentido? A oração é como se ela precisasse de mais alguma coisa para ela poder ter sentido. E é justamente essa parte da subordinação. Se acreditarmos, ou seja, quando? Quando você acreditar. Ou seja, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial. Lembram do advérbio? Que o advérbio é a palavra que modifica o verbo? Pois é, tá aqui. Por isso que eu falo para vocês. Gente, é muito importante e de assim uma importância grande. Tem que saber a morfologia. Tem que saber aquelas 10 classes gramaticais. Porque aí, eu falo para você, oração subordinada adverbial. Adverbial vem de advérbio. Se você não souber o que é um advérbio, você não vai saber isso aqui. Vai ser complicado. Aqui, adjetivo, que tem a função de adjetivo, oração subordinada adjetiva, se você não souber o que é um adjetivo, como é que você vai conseguir classificar? A oração subordinada substantiva, que exerce a função do substantivo, claro. Se você não souber o que é um substantivo, como é que você vai classificá-lo, né? Então, fica um pouco assim complicado se você não souber o início de tudo. E que o início de tudo é a nossa morfologia, ok? Estamos estudando a parte da sintática, ou seja, a parte da sintaxe do português, a parte gramatical. Então, hoje, nesse primeiro vídeo que eu estou mostrando para vocês, eu queria que vocês vissem só isso aqui e tivessem a ideia do que é essa oração subordinada, ok? A oração subordinada, ela tem a substantiva, tem várias classificações. Aí vocês vão ter que saber o que é um complemento nominal, vão ter que saber o que é um aposto, porque tem várias classificações as subordinadas substantivas. No livro de vocês tem isso. Dê uma olhadinha, tá bom? A atividade de vocês hoje, dessa aula, é pesquisar, definir cada classificação das orações subordinadas substantivas. Ok? Essa aí é a função hoje de vocês. Não vou mais me ater muito para vocês também pesquisarem, para vocês conseguirem entender um pouco mais, para quando for na próxima aula, a gente já está engrenando direitinho para não ter tanta dúvida, ok? E outra coisa, não esqueçam que esse vídeo vai estar no YouTube, vocês podem ver a hora que vocês quiserem, certo? E é importante, muito importante, que vocês sempre estejam revendo, tá ok? Então, é só isso. E vamos lá, né? Vamos voltar a toda. Tchau!